Não foi por acaso que você chegou até esta oração hoje. Talvez por fora ninguém perceba. Talvez você continue sorrindo, trabalhando, respondendo mensagens, tentando parecer forte. Mas por dentro existe um cansaço que quase ninguém vê. Uma pressão silenciosa no peito. Uma tristeza que pesa sem avisar. Uma ansiedade que rouba o sono, a paz, a concentração, a esperança. E em alguns dias, até a vontade de continuar. Se esta oração encontrou você neste exato momento, receba isso no coração. Deus está vendo a sua dor. Deus está ouvindo o que você não consegue explicar. Deus conhece o peso que você carrega em silêncio. E hoje, antes de qualquer palavra, eu quero te lembrar de algo que talvez você precise ouvir com urgência. Você não é fraco por estar cansado. Você não é sem fé por estar lutando. Você não foi abandonado por Deus só porque o seu coração está ferido. O Senhor continua perto, mesmo no dia nublado, mesmo na madrugada difícil, mesmo quando a alma aparece em pedaços, mesmo quando tudo em você só queria descansar de tanta dor. Então respire fundo agora. Pela primeira vez em muito tempo, desacelere. Não tente resolver tudo neste instante. Não tente entender tudo agora. Só permaneça aqui. Fique até o fim desta oração. Ore com calma. Chore se precisar. Entregue se conseguir. Mas não saia daqui sem falar com Deus, porque esta oração pode ser o abraço que a sua alma estava esperando. E antes de começarmos, eu quero te fazer um pedido simples, mas muito importante. Inscreva-se neste canal para fortalecer este lugar de palavra sagrada. Fortaleça esta casa de oração, este espaço onde tantas vidas chegam feridas e encontram consolo na presença de Deus. E compartilhe esta oração com alguém que também esteja sofrendo com a depressão, com a ansiedade, com o medo, com a angústia, com o peso emocional que ninguém vê. Talvez exista alguém perto de você precisando desta oração mais do que consegue admitir. E nos comentários escreva o nome da pessoa a quem você dedica esta oração. Pode ser o nome de um filho, de uma mãe, de um amigo, de alguém que está lutando em silêncio. Pode até ser o seu próprio nome. Porque hoje nós vamos colocar vidas diante do altar de Deus. Hoje nós vamos orar por corações cansados. Hoje nós vamos clamar por alívio, por força, por recomeço, por paz. Agora feche os seus olhos, se puder. E se não puder, feche ao menos o seu coração para o barulho do mundo e abra-o para a voz do céu. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora eu me coloco diante da Tua presença com tudo o que sou. Sem máscaras, sem aparência, sem tentar parecer forte, eu venho como estou. Ferido, cansado, preocupado, confuso, abalado. Venho com a mente sobrecarregada. Venho com o coração apertado. Venho com pensamentos acelerados. Venho com medo do amanhã. Venho com lembranças que machucam. Venho com um peso que já não sei mais como carregar sozinho. Pai amado, olha para cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Olha para quem está lutando contra a tristeza profunda. Olha para quem já não sente prazer em quase nada. Olha para quem está se sentindo sem forças. Olha para quem se deita cansado e acorda ainda mais cansado. Olha para quem sente o peito apertar do nada. Olha para quem vive em estado de alerta. Olha para quem tem medo, angústia, pensamentos confusos, noites difíceis, dias pesados e uma alma exausta. Senhor, visita agora essas vidas com a Tua misericórdia. Meu Deus, há dores que não aparecem em exames. Há feridas que ninguém enxerga de fora. Há batalhas que acontecem na mente, na emoção, na alma.
E só quem passa sabe o quanto dói tentar viver normalmente quando por dentro tudo parece desmoronar. Por isso eu te peço, com fé e com lágrimas no coração, entra agora nos lugares mais feridos desta alma. Vai onde ninguém mais alcança. Toca onde a palavra humana não consegue tocar. Leva luz aos cantos escuros do pensamento. Leva calma às áreas dominadas pela ansiedade. Leva consolo às regiões esmagadas pela tristeza. Leva presença onde hoje existe sensação de vazio. Leva esperança onde já quase não existe expectativa de melhora. Senhor Jesus, tu que chamaste os cansados e sobrecarregados para perto de ti, chama agora esta pessoa pelo nome. Diz ao coração dela que ela não está sozinha. Diz à alma dela que ainda existe caminho. Diz à mente dela que nem toda tempestade dura para sempre. Diz ao espírito dela que o deserto não será eterno. Diz ao coração ferido que a dor não terá a última palavra. Porque quando tudo parece escuro, a tua luz ainda sabe encontrar o caminho até nós. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a depressão. Esse peso invisível, esse abatimento que enfraquece o corpo, a mente e a esperança, esse sentimento de vazio, essa falta de ânimo, essa sensação de que nada faz sentido. Senhor, entra com o teu poder misericordioso onde a tristeza se instalou. Não com condenação, não com dureza, mas com compaixão, com mansidão, com amor, com cuidado, com presença, com restauração. Eu te apresento também a ansiedade. Essa aflição constante, esse excesso de pensamentos, esse medo do que pode acontecer, essa pressa interna, essa tensão que não deixa descansar, esse coração que dispara, essa mente que não para. Senhor, sopra paz sobre esta vida, sopra ordem sobre os pensamentos, sopra descanso sobre a mente, sopra serenidade sobre as emoções. Sopra tua presença sobre cada noite mal dormida, sobre cada crise silenciosa, sobre cada batalha que foi travada sem que ninguém soubesse. Em nome de Jesus, eu declaro que esta pessoa não é definida pela dor que sente, ela não é definida pelo medo que enfrenta, ela não é definida pelo cansaço que carrega, ela não é definida pelos dias maus, ela é tua, ela tem valor, ela tem dignidade. Ela tem história, ela tem propósito, ela tem nome diante do céu. Ela não foi esquecida, ela não foi descartada, ela não foi deixada para trás. Tu a conheces completamente. E mesmo conhecendo tudo, tu continuas amando profundamente. Senhor, quebra agora toda mentira que foi se formando no coração desta pessoa. Toda mentira de que ela não consegue mais. Toda mentira de que ninguém se importa. Toda mentira de que não existe saída. Toda mentira de que ela sempre será assim. Toda mentira de que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Pai, em nome de Jesus, desfaz essas vozes internas que roubam a esperança e planta dentro desta alma a verdade que liberta. A verdade de que o Senhor continua operando. A verdade de que ainda há cuidado, a verdade de que ainda há socorro, a verdade de que buscar ajuda também é um ato de coragem, a verdade de que o Senhor também age por meio de médicos, psicólogos, conselheiros, amigos fiéis e pessoas levantadas por ti para sustentar quem está no limite. Meu Deus, visita agora a mente dessa pessoa. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver tormento, traz paz. Onde houver culpa, traz perdão. Onde houver vergonha, traz acolhimento. Onde houver medo, traz segurança. Onde houver escuridão emocional, acende a tua luz. Onde houver vontade de desistir de tudo, derrama o teu fôlego de vida. Onde houver alma esmagada, derrama o óleo da tua consolação. Senhor, esta oração é por quem está no quarto em silêncio.
por quem chora no banho para ninguém perceber, por quem responde está tudo bem quando por dentro nada está bem, por quem sente o coração cansado, por quem já tentou ser forte demais por tempo demais, por quem tem medo de incomodar os outros, por quem está perdendo a esperança aos poucos, por quem se sente preso em uma rotina pesada, sem cor, sem ânimo, sem perspectiva. Pai, abraça essas vidas agora, com teu amor que não humilha, com tua presença que não acusa, com tua misericórdia que não abandona. E eu te peço, pessoa querida, que está ouvindo esta oração, continue comigo. Não deixe essa oração pela metade. Permaneça mais um pouco. Ore mais um pouco. Respire mais um pouco. Porque há momentos em que a alma só precisa ficar debaixo da presença de Deus até voltar a respirar por dentro. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Talvez Deus esteja reorganizando o que o medo bagunçou. Talvez Deus esteja acalmando o que a ansiedade agitou. Talvez Deus esteja sustentando você enquanto você nem percebe. Talvez esta oração tenha chegado no minuto exato em que o céu decidiu tocar o seu coração. Senhor, eu te apresento as madrugadas difíceis, as horas de insônia, os pensamentos repetitivos, as preocupações que parecem não dar trégua, as lembranças que apertam o peito, os cenários criados pela ansiedade, os medos do futuro, as dores do passado, as pressões do presente. Pai, entra em cada noite inquieta e coloca o teu descanso. Ensina esta mente a desacelerar. Ensina este coração a confiar. Ensina esta alma a repousar. Visita com tua paz o travesseiro molhado de lágrimas. Visita com teu amor o quarto escuro. Visita com teu cuidado o coração que treme sem conseguir explicar. Em nome de Jesus, eu oro também pela família dessa pessoa. Porque muitas vezes quem sofre por dentro ainda tenta cuidar de todo mundo por fora. Senhor, levanta familiares sensíveis, amigos leais, pessoas compassivas, apoio verdadeiro. Que esta pessoa não caminhe sozinha, que encontre escuta, que encontre amparo, que encontre acolhimento, que encontre ajuda certa no tempo certo. E que todo orgulho, toda vergonha, todo medo de se abrir, toda ideia de carregar tudo sozinho comece a cair por terra agora, em nome de Jesus. Pai amado, eu te peço pela força de continuar um dia de cada vez. Nem tudo precisa ser resolvido hoje, nem toda resposta precisa vir agora, mas o teu sustento para hoje nós pedimos. A tua paz para hoje nós pedimos, a tua graça para hoje nós pedimos, o pão emocional de hoje nós pedimos, a coragem de levantar da cama nós pedimos, a lucidez para enfrentar o dia nós pedimos, a serenidade para lidar com os pensamentos nós pedimos, a esperança suficiente para continuar mais um passo nós pedimos, porque às vezes o milagre não começa com uma grande mudança visível. Às vezes o milagre começa com a alma conseguindo respirar de novo, com o coração voltando a sentir um pouco de paz, com a pessoa encontrando força para pedir ajuda, com a mente recebendo um instante de descanso, com a lágrima deixando de ser desespero e se tornando oração. Agora eu quero pedir algo muito importante. Se esta oração está falando com você, escreva nos comentários: Deus está cuidando de mim. Escreva isso com fé. Mesmo que hoje você ainda esteja fraco, mesmo que hoje você ainda esteja abalado, mesmo que hoje tudo ainda pareça difícil, escreva como uma semente, escreva como um ato de entrega, escreva como quem diz ao céu: eu ainda escolho crer. E junto com isso, escreva também o nome da pessoa a quem você dedica esta oração. Nós vamos transformar este espaço em um altar de intercessão,
uma corrente de fé, um refúgio para os cansados, uma casa de palavra sagrada. Senhor Jesus, entra agora nas memórias que ainda doem. Há pessoas ouvindo esta oração com feridas antigas abertas, feridas de rejeição, de abandono, de traumas, de palavras duras, de fracassos, de perdas, de culpas, de comparações, de humilhações, de decepções profundas. Pai, visita a raiz dessa dor, porque muitas vezes a tristeza de hoje se mistura com feridas de ontem. Muitas vezes a ansiedade de agora se alimenta de tudo o que já machucou antes. Mas Tu és Deus que cura em profundidade. Tu não tratas só a aparência da dor, Tu alcanças a raiz. Tu vês o que ninguém vê. Tu entendes o que nem a própria pessoa consegue explicar. Então toca, Senhor, toca com Teu amor restaurador. Toca com Teu cuidado paciente. Toca com Teu poder que levanta sem esmagar. Meu Deus, protege esta mente contra todo excesso de peso emocional, contra toda autocrítica cruel, contra toda voz acusadora, contra toda opressão que rouba a alegria de viver. Que esta pessoa volte a sentir o valor da própria existência, que volte a perceber pequenos sinais de vida, que volte a reconhecer que ainda há beleza, ainda há propósito, ainda há caminho, ainda há amanhecer depois da noite escura. Senhor, eu te peço pela respiração desta pessoa agora. Acalma o ritmo do coração, diminui a agitação, alivia o aperto no peito, afasta o desespero, traz quietude, traz estabilidade, traz consolo, traz presença, e que enquanto esta oração continua, algo comece a mudar por dentro. Não necessariamente tudo de uma vez, mas o suficiente para reacender uma chama. O suficiente para impedir a desistência. O suficiente para lembrar esta alma de que ainda vale a pena continuar. Pai, eu consagro a Ti cada pensamento desta pessoa, cada sentimento, cada lágrima, cada medo, cada pergunta sem resposta, cada madrugada difícil, cada dia cinzento, cada batalha secreta. Eu coloco tudo aos Teus pés e peço, guarda esta vida, cobre esta mente, sustenta este coração. Derrama Teu Espírito Santo sobre esta casa, sobre este quarto, sobre este ambiente, sobre este corpo cansado, sobre esta alma abatida. Que toda a atmosfera pesada seja visitada pela paz do céu. Que todo o ambiente carregado seja alcançado pela presença de Jesus. Que toda sensação de abandono seja vencida pela certeza do Teu amor. E agora, Senhor, nós começamos a Te agradecer. Não porque já entendemos tudo, não porque a luta acabou, mas porque Tu estás aqui, porque a Tua presença é real, porque o Teu amor permanece, porque o Teu cuidado não falha, porque o Teu braço não está encolhido, porque a Tua misericórdia se renova, porque o Teu olhar ainda está sobre esta vida, porque onde todos enxergam apenas fraqueza, Tu ainda enxergas um filho, uma filha, uma história preciosa, uma vida que merece ser sustentada. Senhor, segura esta pessoa pela mão neste instante. Não permita que ela afunde no próprio sofrimento. Não permita que ela se perca dentro de pensamentos escuros. Não permita que ela se entregue ao desânimo total. Seja refúgio, seja fortaleza, seja descanso, seja abrigo, seja luz no meio desta travessia. E enquanto continuamos diante da Tua presença, nós seguimos orando, seguimos entregando, seguimos crendo. Porque mesmo que hoje a alma esteja ferida, o Senhor ainda é Deus de cura. Mesmo que hoje o coração esteja cansado, o Senhor ainda é Deus de renovo. Mesmo que hoje a mente esteja agitada, o Senhor ainda é Deus de paz. Mesmo que hoje existam lágrimas, o Senhor ainda é Deus de consolo.
E mesmo que esta pessoa tenha chegado aqui sem forças, ela não terminará esta oração sozinha diante da dor, porque o teu Espírito já está visitando este lugar, já está tocando este coração, já está começando uma obra silenciosa, profunda e santa. Senhor, continua essa obra dentro desta alma. Continua esse toque onde a dor se escondeu por tanto tempo. Continua derramando tua paz, onde a ansiedade construiu morada. Continua derramando tua luz, onde a tristeza escureceu os caminhos. Continua sustentando essa pessoa que chegou até aqui com o coração cansado, com a mente sobrecarregada e com as emoções feridas. Pai amado, há pessoas ouvindo esta oração que já tentaram explicar o que sentem, mas faltaram palavras. Como descrever um vazio que aparece mesmo em dias aparentemente normais? Como explicar um medo que surge sem aviso? Como colocar em frases o aperto no peito, a angústia repentina, a falta de ânimo, o cansaço que parece maior do que o corpo pode suportar? Senhor, tu sabes, tu entendes, tu conheces o que está por trás de cada silêncio. Tu conheces o peso escondido atrás de cada sorriso sem força. Tu conheces a exaustão de quem está tentando sobreviver emocionalmente sem demonstrar o quanto está ferido por dentro. E nesta hora, Pai, eu te peço, visita o interior desta pessoa com teu amor sem pressa. Não apenas toca a superfície, não apenas alivia por alguns instantes, mergulha a fundo. Vai até as raízes dessa aflição. Vai até os pontos em que a alma começou a se apagar. Vai até os momentos em que ela se sentiu sozinha, mal compreendida, esquecida, pressionada, esmagada. Vai até os episódios que deixaram marcas. Vai até os ambientes que roubaram a paz. Vai até as palavras que feriram. Vai até as expectativas quebradas, vai até os sonhos frustrados, vai até as orações que pareceram não ser respondidas, vai até os dias em que essa pessoa pensou que não teria forças para continuar. Senhor, toca onde a memória ainda dói, toca onde o medo ainda se repete, toca onde a culpa ainda acusa, toca onde a vergonha ainda aprisiona. Toca onde a ansiedade ainda acelera. Toca onde a depressão ainda pesa. Toca onde a alma ainda se sente sem cor. Toca onde o coração ainda está cansado de lutar. Meu Deus, eu te peço por quem perdeu o entusiasmo pela vida. Por quem acorda e já sente o dia pesado antes mesmo de começar. Por quem já não consegue sentir alegria nas coisas que antes faziam sentido. Por quem vive num esforço invisível só para cumprir o básico. Por quem está exausto de manter tudo funcionando por fora, enquanto por dentro tudo pede socorro. Pai, alcança essas vidas agora. Traz o teu sopro de renovação. Traz a tua ternura para o que está ressecado por dentro. Traz o teu consolo para o que foi esmagado. Traz o teu cuidado para o que ficou sensível demais. Traz o teu refrigério para o que está em constante tensão. Senhor Jesus, entra na mente desta pessoa. Entra nos pensamentos que não param. Entra nos cenários imaginados pelo medo. Entra nas lembranças que disparam ansiedade. Entra nas preocupações com o amanhã. Entra na pressão por resolver tudo, entra na autocobrança excessiva, entra na culpa por não estar bem, entra na dor de se sentir inadequado. Entra em cada palavra dura que essa pessoa disse contra si mesma. Entra em cada momento em que ela acreditou que não valia o suficiente. Entra em cada noite em que ela se sentiu sozinha mesmo cercada de gente. E reina, Senhor, reina com teu governo de paz, reina com tua verdade, reina com teu cuidado, reina com tua presença que coloca ordem no caos interior. Pai,
Quebra agora o ciclo do medo antecipado. Quebra o hábito de esperar sempre o pior. Quebra a prisão dos pensamentos repetitivos. Quebra a corrente da angústia que toma conta do corpo. Quebra a sensação de incapacidade. Quebra a ideia de que essa pessoa precisa carregar tudo sozinha. Quebra a falsa obrigação de parecer forte o tempo inteiro. Quebra todo o jugo pesado que foi se formando na mente e no coração. E no lugar disso, estabelece descanso, estabelece lucidez, estabelece calma, estabelece esperança, estabelece confiança, estabelece fôlego novo. Senhor, eu te apresento também aqueles que estão sofrendo em segredo, aqueles que ainda não falaram com ninguém, aqueles que têm medo de serem julgados, aqueles que acham que ninguém entenderia, aqueles que se acostumaram a esconder a dor para não preocupar os outros. Pai, cerca essas pessoas com teu amor, mas também levanta ao redor delas pessoas certas, pessoas maduras, pessoas compassivas, pessoas seguras, pessoas que saibam ouvir sem ferir, pessoas que saibam acolher sem condenar, pessoas que sejam instrumento do teu cuidado. Porque ninguém foi criado para atravessar um vale tão pesado completamente sozinho. Em nome de Jesus, eu oro por quem sente o corpo reagir à ansiedade, pelo coração acelerado, pela falta de ar, pelo suor frio, pela inquietação, pelo estômago apertado, pela sensação de perigo constante, pela dificuldade de desligar a mente, pela tensão acumulada nos ombros, no peito, na cabeça, nas noites, nos dias. Pai, acalma agora o corpo dessa pessoa. Acalma o sistema emocional. Acalma a respiração. Acalma os batimentos. Acalma o interior. Mostra ao corpo que ele pode diminuir o ritmo. Mostra à mente que ela não precisa permanecer em guerra o tempo todo. Mostra ao coração que existe abrigo na tua presença. E eu oro também por quem está tão abatido que até orar virou esforço. Por quem já não consegue encontrar palavras. Por quem ouve esta oração, porque nem forças para falar tinha. Senhor, recebe até o silêncio dessa pessoa como oração. Recebe até as lágrimas como linguagem. Recebe até o cansaço como clamor. Recebe até a fraqueza como súplica, porque tu não desprezas um coração quebrantado. Tu não rejeitas uma alma cansada. Tu não te afastas de quem chega sem energia, sem discurso bonito, sem aparência de fé perfeita. Tu acolhes, tu sustentas, tu compreendes, tu permaneces. Agora eu quero falar com você que está ouvindo esta oração. Talvez você esteja passando por um período tão pesado que até acreditar parece cansativo. Talvez você já tenha chorado escondido hoje. Talvez você esteja ouvindo estas palavras, tentando encontrar um pouco de alívio. Então escute isso com o coração aberto. Deus não está longe de você. A sua dor não assustou Deus. O seu cansaço não afastou Deus. As suas crises não diminuíram o amor de Deus por você. O Senhor continua te vendo, continua te ouvindo, continua te sustentando. E mesmo quando você não percebe, Ele continua trabalhando em áreas profundas da sua alma. Se esta oração está tocando você, inscreva-se agora neste canal. Fortaleça este lugar de palavra sagrada, este espaço de consolo, de intercessão, de presença de Deus. E compartilhe esta oração com alguém que esteja sofrendo com ansiedade, tristeza profunda, angústia, peso emocional ou noites difíceis. Talvez essa mensagem chegue a alguém no momento exato. Talvez um simples compartilhamento seja o canal que Deus vai usar para alcançar um coração cansado. E nos comentários, escreva o nome da pessoa pela qual você está orando hoje. Escreva com fé, escreva com amor, escreva como quem coloca um nome diante do altar.
porque cada nome deixado ali será um testemunho de intercessão, de cuidado, de esperança. Senhor, eu te apresento também as vozes interiores que machucam. Aquela voz que diz, você nunca vai melhorar. Aquela voz que diz, você está incomodando todo mundo. Aquela voz que diz, ninguém entenderia. Aquela voz que diz, você precisa suportar sozinho. Aquela voz que diz, você é um peso. Aquela voz que diz, não há saída. Pai, cala agora toda voz contrária à tua verdade. Cala toda mentira persistente. Cala toda sentença de derrota. Cala toda acusação cruel. Cala tudo o que se levantou contra a vida dessa pessoa. E faz ecoar dentro dela a tua voz. A voz que diz, eu estou com você. A voz que diz, você tem valor. A voz que diz, eu não te abandonei. A voz que diz, há esperança. A voz que diz, você não precisa carregar tudo sozinho. A voz que diz, eu te sustentarei. A voz que diz, a dor não vai definir o seu fim. Pai querido, visita quem está ouvindo esta oração depois de uma sequência de dias difíceis. Quem está emocionalmente esgotado. Quem se decepcionou com pessoas. Quem está vivendo conflitos internos. Quem está cansado de lutar com a própria mente. Quem sente culpa por não estar conseguindo reagir. Quem se compara com os outros e se sente ainda pior. Quem olha para si mesmo com dureza. Quem se cobra até no sofrimento. Senhor, quebra essa rigidez. Derrama mansidão sobre esta alma. Ensina essa pessoa a se ver com os teus olhos. Ensina essa pessoa a entender que ela não é uma máquina, que ela não precisa ter controle de tudo, que ela não precisa vencer tudo em um único dia, que ela pode caminhar um passo de cada vez, que ela pode respirar um momento de cada vez, que ela pode receber ajuda, que ela pode descansar, que ela pode ser cuidada. Meu Deus, eu te peço por aqueles momentos em que o coração pesa sem explicação, por aqueles instantes em que a tristeza vem de repente, por aquelas horas em que tudo perde a cor, por aquelas manhãs em que levantar parece uma batalha, por aquelas tardes longas e arrastadas, por aquelas noites em que os pensamentos ficam mais altos do que a paz. Pai, entra em cada faixa do dia. Sê paz de manhã, sê sustento à tarde, sê descanso à noite, sê refúgio nas madrugadas, sê presença constante, sê chão firme, sê companhia real, sê amparo invisível mais poderoso. Senhor Jesus, abençoa também o ambiente dessa pessoa. Visita essa casa. Visita este quarto, visita este lugar onde ela está agora. Que toda a atmosfera pesada seja quebrada pela tua presença. Que toda opressão emocional encontre limite no teu nome. Que toda sensação de sufoco comece a ceder. Que este lugar seja tomado por calma. Que este lugar seja tomado por esperança. Que este lugar seja tomado por uma paz que não depende das circunstâncias, mas da tua presença viva. Pai amado, dá sabedoria para esta pessoa reconhecer seus limites sem culpa. Dá discernimento para ela entender quando precisa parar. Dá humildade para pedir ajuda. Dá coragem para falar. Dá direção para buscar apoio certo. Dá maturidade para acolher o próprio processo. Dá serenidade para não se comparar. Dá força para seguir. E, acima de tudo, dá a certeza de que o Senhor caminha com ela em cada etapa. Eu oro, Senhor, por quem se sente atrasado na vida por causa do que está vivendo, por quem acha que está ficando para trás, por quem vê outros avançando e sente vergonha de estar apenas tentando sobreviver. Pai, cura esse sentimento de inadequação. Cada vida tem um tempo, cada alma tem uma travessia, cada história tem batalhas ocultas.
Que essa pessoa não se condene pelo ritmo do próprio processo. Que ela não se humilhe por estar ferida. Que ela não se despreze por ainda estar lutando. Mas que entenda que o Senhor também trabalha nos dias lentos. Também trabalha nos dias de silêncio. Também trabalha nos dias em que o único milagre é não desistir. Senhor, eu oro por quem precisa reaprender a respirar sem medo. Por quem precisa reaprender a dormir com um pouco mais de calma. Por quem precisa reaprender a confiar. Por quem precisa reaprender a sentir esperança. Por quem precisa reaprender a acreditar que ainda é possível viver dias leves. Pai, devolve aos poucos aquilo que a ansiedade roubou. Devolve aos poucos aquilo que a tristeza drenou. Devolve aos poucos aquilo que o medo ocupou. Devolve a quietude. Devolve o ânimo. Devolve a capacidade de perceber beleza. Devolve a vontade de seguir. Devolve a paz interior. Devolve a sensibilidade para sentir o teu cuidado. E se houver alguém ouvindo esta oração e dedicando este momento a outra pessoa, eu te peço, Senhor, alcança também esse nome. Alcança a pessoa que foi lembrada com amor. Alcança a mãe angustiada. Alcança o filho em sofrimento. Alcança o esposo abatido. Alcança a esposa cansada. Alcança o amigo que está lutando em silêncio. Alcança o familiar que ninguém sabe como ajudar. Alcança aquele nome que foi escrito nos comentários com lágrimas, com fé, com esperança. Visita cada vida representada aqui. Que esta corrente de oração chegue onde a nossa voz não chega. Que o teu cuidado alcance onde nossas mãos não conseguem alcançar. Senhor, eu te peço por quem se sente desconectado de tudo. Por quem sente que a alma está anestesiada. Por quem já não consegue explicar nem a própria dor. Por quem está tão cansado que até sentir ficou difícil. Pai, reacende com delicadeza o interior dessa pessoa. Não com peso, não com exigência, mas com ternura, com proximidade, com um toque suave e santo. Com a tua presença restaurando sensibilidade, esperança e sentido. Pai querido, dá também a esta pessoa encontros certos. Livra de ambientes que adoecem ainda mais. Livra de palavras que ferem. Livra de pressões desnecessárias. Livra de julgamentos cruéis. Livra de pessoas que diminuem a dor dos outros. E aproxima quem soma. Aproxima quem escuta. Aproxima quem intercede. Aproxima quem acolhe. Aproxima quem sabe permanecer. Aproxima quem carrega um pouco do fardo em amor. Senhor, põe freio nos pensamentos de desespero. Põe limite no caos mental. Põe ordem no excesso de vozes internas. Põe luz onde tudo está confuso. Põe teu espírito onde a alma se sente sufocada. Põe teu consolo onde há esgotamento. Põe teu renovo onde há secura. Põe teu braço forte debaixo desta vida para que ela não desabe. Eu te peço também por quem está cansado de tentar parecer bem, por quem já não suporta mais fingir, por quem está sustentando uma imagem de força enquanto desmorona por dentro. Pai, dá descanso para essa pessoa. Dá a permissão interior para ela parar de representar. Dá liberdade para ela ser sincera. Dá segurança para ela admitir que precisa de cuidado. Dá paz para ela entender que não precisa impressionar ninguém para ser amada pelo Senhor. Agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre essa vida. Haverá socorro, haverá direção, haverá sustento, haverá alívio, haverá cuidado, haverá recomeços silenciosos, haverá dias em que o coração voltará a respirar melhor. Haverá manhãs mais leves, haverá noites mais tranquilas, haverá encontros providenciais, haverá força para continuar, haverá graça para atravessar,
Haverá paz plantada onde hoje existe guerra interior. Não porque tudo será instantâneo, não porque o processo deixará de existir, mas porque Deus não abandonou esta história, porque o céu ainda está trabalhando, porque a misericórdia do Senhor ainda alcança, porque a presença de Jesus ainda entra em quartos fechados, em corações cansados, em mentes agitadas e em almas feridas, porque o amor de Deus sabe chegar exatamente onde a nossa fraqueza está. E eu volto a pedir a você que está orando comigo: não saia desta oração sem deixar sua marca de fé. Inscreva-se no canal para dar força a este lugar de palavra sagrada. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de consolo. E escreva nos comentários: o Senhor está me sustentando. Escreva também o nome da pessoa a quem você dedica esta oração. Vamos continuar levantando um altar de intercessão, um ambiente de fé, um espaço onde corações cansados encontrem abrigo. Senhor, nós prosseguimos diante de Ti. Ainda há lágrimas, ainda há luta, ainda há cansaço, mas também há a Tua presença, também há a Tua mão estendida, também há a Tua misericórdia renovada, também há Teu cuidado nos sustentando passo a passo. Então nós seguimos respirando, seguimos orando, seguimos entregando, seguimos confiando, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo resolvido, mesmo sem sentir tudo mudar de uma vez. Porque a fé também permanece quando a alma está cansada. E porque a Tua presença ainda está aqui, visitando, acalmando, fortalecendo, restaurando e preparando algo santo dentro deste coração, que hoje escolheu permanecer diante de Ti. Senhor meu Deus e meu Pai, nós chegamos diante de Ti no fim desta oração, mas não no fim da Tua obra, porque aquilo que o Senhor começou aqui não termina quando estas palavras acabarem. Aquilo que o Senhor tocou nesta alma continua. Aquilo que o Senhor visitou neste coração permanece. Aquilo que o Senhor acalmou nesta mente não será em vão. E por isso, nesta hora, eu te peço, sela esta oração no interior desta pessoa. Sela com Tua paz, sela com Teu amor, sela com Tua presença, sela com Teu Espírito Santo, sela com Tua misericórdia renovadora. Pai amado, há pessoas ouvindo esta oração que chegaram aqui sem forças, pessoas que vieram cansadas de lutar por dentro, pessoas que vieram quase sem palavras, pessoas que vieram tentando apenas suportar mais um dia. E agora, no final desta oração, eu te peço que nenhuma delas termine como começou. Talvez ainda exista luta. Talvez ainda exista processo. Talvez ainda exista cansaço. Mas que haja também um novo fôlego. Que haja uma nova paz. Que haja uma nova percepção da Tua companhia. Que haja uma nova esperança brotando silenciosamente no coração. Senhor, visita agora o interior desta pessoa com um toque profundo e santo. Onde ainda existe ansiedade, derrama calma. Onde ainda existe tristeza pesada, derrama consolo. Onde ainda existe medo, derrama segurança. Onde ainda existe confusão, derrama clareza. Onde ainda existe esgotamento, derrama descanso. Onde ainda existe vontade de se isolar, derrama acolhimento. Onde ainda existe sensação de abandono, derrama a certeza da Tua presença. Meu Deus, eu te peço por esta mente. Guarda os pensamentos, guarda as emoções, guarda as memórias, guarda o coração, guarda as noites, guarda as manhãs, guarda os momentos de silêncio, guarda os instantes de fragilidade, guarda quando ninguém estiver vendo. Guarda quando o medo quiser voltar. Guarda quando a tristeza tentar pesar novamente. Guarda quando a ansiedade quiser acelerar tudo outra vez. Que a Tua mão esteja sobre esta vida em cada detalhe.
Que a tua presença seja sentida nos pequenos momentos. Que o teu cuidado se revele até nas pausas invisíveis do dia. Pai, eu te peço que esta pessoa não se sinta culpada pelo processo que está vivendo. Que ela não se condene por ainda estar lutando. Que ela não ache que precisa melhorar de um dia para o outro para merecer amor, cuidado ou dignidade. Que ela entenda que o Senhor também trabalha devagar nas áreas profundas. Que o Senhor também cura em etapas. Que o Senhor também sustenta na travessia. Que o Senhor também se manifesta no recomeço pequeno, no passo tímido, na respiração mais calma, na noite um pouco melhor, na coragem de pedir ajuda, na decisão de não desistir hoje. Senhor Jesus, cobre esta pessoa com teu amor. Aquele amor que não acusa, aquele amor que não humilha, aquele amor que não exige perfeição para permanecer, aquele amor que abraça o cansado, aquele amor que senta ao lado do ferido, aquele amor que permanece quando ninguém mais sabe o que dizer, aquele amor que não foge da dor humana, aquele amor que se aproxima, toca, consola, restaura e reacende. Que esse amor envolva agora cada espaço ferido desta alma. Pai querido, eu te entrego também os próximos dias desta pessoa. Entrego a rotina, entrego a agenda, entrego as preocupações, entrego as obrigações, entrego os encontros, entrego os desafios, entrego os gatilhos emocionais, entrego aquilo que ainda causa aperto no peito, entrego aquilo que ainda provoca medo, entrego aquilo que ainda pesa só de pensar. E peço, vai à frente, Senhor, vai antes dela, vai preparando o caminho, vai acalmando o ambiente, vai fortalecendo o interior, vai trazendo direção, vai dando sabedoria, vai livrando do excesso de peso, vai mostrando o que precisa ser deixado, vai revelando onde é preciso descansar, vai ensinando quando parar, vai dando graça para continuar sem se destruir por dentro. Senhor, se em algum momento a tristeza voltar forte, lembra esta pessoa de que ela pode correr para ti. Se em algum momento a ansiedade apertar de novo, lembra esta pessoa de que ela pode respirar e se refugiar em tua presença. Se em algum momento o medo disser que nada mudou, lembra esta pessoa de que o teu amor não falhou. Se em algum momento vier o pensamento de desistir de tudo, levanta imediatamente socorro, cuidado, companhia, sabedoria e proteção ao redor dela. Que nunca falte ajuda no momento certo, que nunca falte luz em meio à confusão, que nunca falte consolo em meio ao peso, que nunca falte uma mão estendida, que nunca falte a tua intervenção. Pai amado, eu oro por quem se sente emocionalmente no limite, por quem está exausto de lutar com a própria mente, por quem sente que precisa ser forte para todos, mas por dentro já não sabe como continuar. Senhor, sustenta essa pessoa agora. Não a deixes afundar no desânimo. Não a deixes ser vencida pela opressão emocional. Não a deixes acreditar que está sozinha. Não a deixes ser esmagada por pensamentos duros demais. Sê muralha ao redor dela. Sê descanso dentro dela. Sê farol diante dela. Sê consolo sobre ela. Meu Deus, eu te peço que esta oração deixe marcas de vida, que deixe marcas de esperança, que deixe marcas de paz, que deixe marcas de acolhimento. Que esta pessoa se lembre, depois que esta oração terminar, de que o Senhor a viu, de que o Senhor a ouviu, de que o Senhor a alcançou, de que o Senhor não desprezou suas lágrimas, de que o Senhor recebeu até o seu silêncio, de que o Senhor continuou sendo abrigo, mesmo no dia mais difícil. Pai, visita agora também a autoestima ferida desta pessoa. Visita a forma como ela se enxerga.
Visita o modo como ela fala consigo mesma. Visita os pensamentos de desvalor. Visita as comparações que machucam. Visita a sensação de ser insuficiente. Visita a vergonha de não estar bem. Visita o cansaço de se sentir para trás. E derrama tua verdade. A verdade de que ela tem valor. A verdade de que ela não é um peso. A verdade de que a dor não apagou sua dignidade. A verdade de que o sofrimento não anulou seu propósito. A verdade de que ela continua sendo amada. A verdade de que ela continua sendo vista. A verdade de que ela continua sendo importante diante do céu. Senhor, fortalece esta vida para que ela procure ajuda quando precisar. Dá coragem para falar. Dá humildade para pedir apoio. Dá discernimento para reconhecer limites. Dá sabedoria para buscar pessoas certas. Dá direção para encontrar cuidado sério, maduro e seguro. E que toda resistência em receber ajuda comece a cair agora. Porque o Senhor cuida de muitas formas. Cuida com tua presença. Cuida com tua palavra. Cuida com amigos fiéis. Cuida com conselhos sábios. Cuida com profissionais levantados para tratar o que dói por dentro. Cuida com ambientes de acolhimento. Cuida com descanso. Cuida com tempo. Cuida com processos. Cuida com graça. Pai, abençoa o sono desta pessoa. Abençoa o travesseiro. Abençoa a madrugada. Abençoa o quarto. Abençoa a respiração. Abençoa os pensamentos antes de dormir. Abençoa o descanso que ela tanto precisa. Que a noite não seja um lugar de guerra, mas de repouso. Que o leito não seja tomado por tormento, mas por paz. Que o silêncio da noite não amplifique o medo, mas revele a tua companhia. Que anjos do Senhor estejam ao redor desta casa. Que a presença de Jesus encha este ambiente. Que o coração encontre descanso. Que a mente diminua o ritmo. Que o corpo comece a relaxar. Que a alma se sinta protegida. Senhor Jesus, eu te peço pelos dias em que esta pessoa não conseguir produzir como gostaria. Pelos dias em que o cansaço falar mais alto. Pelos dias em que o ânimo estiver baixo. Pelos dias em que ela precisar ir mais devagar. Que nesses dias ela não se despreze. Que nesses dias ela não se ataque por dentro. Que nesses dias ela tenha misericórdia de si. Que nesses dias ela se lembre de que tu continuas sendo Deus, também no ritmo lento, também no dia nublado, também no coração abatido, também na jornada que parece arrastada, também na fraqueza que ninguém vê. Pai amado, eu te apresento novamente os nomes escritos nos comentários, cada nome dedicado com amor, cada pessoa lembrada em oração, cada vida representada neste momento. Alcança cada uma delas. Alcança quem está lutando contra a ansiedade. Alcança quem está sendo esmagado pela tristeza. Alcança quem vive noites difíceis. Alcança quem está carregando pressões demais. Alcança quem não consegue explicar o que sente. Alcança quem precisa de renovo urgente. Que esta corrente de oração suba como incenso diante de ti. Que cada nome encontre misericórdia. Que cada lar encontre paz. Que cada coração cansado encontre abrigo. E eu te peço, Senhor, por quem escutou esta oração, dedicando-a a si mesmo, porque há momentos em que a pessoa não consegue orar por ninguém além da própria dor. Isso não a torna egoísta. Isso a torna necessitada de cuidado. Então abraça esta vida com ternura. Sustenta quem chegou ferido. Levanta quem chegou sem forças. Fortalece quem chegou abalado. Ilumina quem chegou sem direção. Aquece quem chegou frio por dentro. E mostra de forma simples e profunda que ainda há esperança, ainda há caminho, ainda há presença, ainda há recomeço. Senhor,
Livra esta pessoa de tudo o que intensifica o sofrimento dela. Livra de ambientes opressores. Livra de palavras cruéis. Livra de sobrecargas desnecessárias. Livra de culpas indevidas. Livra de decisões precipitadas em momentos de desespero. Livra de pensamentos que só empurram para baixo. Livra de todo o peso que não veio de ti. Livra de toda a confusão que tenta dominar a mente. Livra de toda a acusação persistente. Livra de toda a escuridão que queira sufocar a esperança. E cerca esta vida com aquilo que vem do alto: paz, sobriedade, calma, direção, proteção, sabedoria, amparo e luz. Pai querido, eu oro para que esta pessoa volte a perceber pequenos sinais de vida. Um amanhecer mais leve, uma respiração mais funda, um pensamento menos pesado, um momento de calma, uma conversa certa, um gesto de carinho, um descanso inesperado, uma força nova para levantar, um pouco de esperança em meio ao cansaço. Que ela reconheça esses sinais sem desprezá-los, porque o milagre muitas vezes começa assim, silencioso, discreto, profundo, santo, como uma semente que nasce embaixo da terra antes de aparecer para os olhos. Senhor, renova a fé desta pessoa sem violência, sem pressão e sem cobrança. Renova com doçura, renova com misericórdia, renova com paciência, renova com presença. Que a fé dela não seja um peso adicional, mas um lugar de descanso. Que orar não seja mais uma obrigação impossível, mas um abrigo. Que lembrar de ti não traga culpa, mas consolo. Que pensar no teu nome traga alívio. Que sentir tua presença traga estabilidade. Que confiar em ti devolva a esta alma a coragem de continuar. Pai, e agora, neste encerramento, eu te peço algo muito especial. Que esta pessoa saia desta oração menos oprimida do que entrou, menos sozinha do que entrou, menos confusa do que entrou, menos sufocada do que entrou. Mesmo que ainda exista processo, que já exista também paz. Mesmo que ainda exista luta, que já exista também sustento. Mesmo que ainda exista dor, que já exista também consolo. Mesmo que ainda exista cansaço, que já exista também tua força operando dentro dela. E eu oro para que, ao terminar esta oração, ela sinta coragem para dar o próximo passo. Talvez o passo seja descansar. Talvez o passo seja respirar. Talvez o passo seja procurar ajuda. Talvez o passo seja conversar com alguém de confiança. Talvez o passo seja apenas sobreviver a este dia com mais gentileza consigo mesma. Mas que haja passo, que haja continuidade, que haja vida, que haja permanência, que haja esperança sustentada pela tua mão. Agora, antes de encerrar, eu quero te pedir algo com carinho. Se esta oração falou com você, inscreva-se neste canal para fortalecer este lugar de palavra sagrada. Ajude esta mensagem a continuar alcançando corações feridos, cansados e sedentos de paz. E compartilhe esta oração com alguém que esteja enfrentando ansiedade, tristeza profunda, angústia ou noites difíceis. Você pode ser resposta de Deus na vida de alguém apenas enviando esta oração. E nos comentários escreva o nome da pessoa a quem você dedicou este momento. Se foi por você mesmo, escreva o seu nome. E escreva também: o Senhor está cuidando de mim. Porque este espaço não é apenas um canal, é um altar de intercessão, é um lugar de consolo, é um refúgio de palavra sagrada para quem chega cansado. Senhor meu Deus, nós encerramos esta oração confiando que Tu permaneces, confiando que Tu guardas, confiando que Tu conduzes, confiando que Tu sustentas, confiando que Tu não abandonas o coração quebrantado, confiando que Tu estás perto do cansado,
confiando que tu tens cuidado desta vida, mesmo quando ela não consegue perceber tudo. E por isso nós entregamos a ti o que sentimos, o que pensamos, o que tememos e o que esperamos. Recebe esta alma. Recebe este coração, recebe esta mente, recebe este cansaço, recebe esta luta, recebe esta noite, recebe este dia, recebe esta pessoa por inteiro. E derrama a tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, sobre a mente e sobre o coração dela. Que haja descanso, que haja alívio, que haja cuidado, que haja sustento, que haja recomeço, que haja esperança, que haja vida. Em nome de Jesus. Amém.